O Ministério Público Federal quer esclarecimentos sobre as divergências entre a quantidade de doses da injeção contra a doença que não podemos mencionar, que foram recebidas, e o número de doses que foram efetivamente aplicadas na população de Uberaba. A prefeitura da cidade já foi notificada e tem um prazo até de 30 dias para prestar informações ao órgão. No despacho, o procurador da República, Felipe de Barros Carvalho, apresentou dados retirados do vacinômetro de Uberaba, onde foi possível perceber que a quantidade de doses aplicadas na população do município foi maior que o número de unidades recebidas pela cidade. O procurador ressaltou que não há recomendação para uso de sobras dos frascos e a orientação dos laboratórios e fabricantes é o descarte dos resíduos. Dessa forma, o procurador solicitou à Prefeitura de Uberaba que faça revisão do relatório e esclareça como foi possível aplicar doses excedentes nos meses de dezembro, julho e novembro de 2021, além de janeiro de 2022. Antes da gente começar essa rodada, eu quero lembrar para você que nos acompanha que o canal, todos os canais aqui do YouTube, não só o nosso, está sob vigilância do algoritmo, né, da plataforma aqui. Então a gente não pode mencionar as palavrinhas que estão na mira da censura. A gente já teve conteúdos removidos anteriormente e a ameaça agora é que o canal seja removido, excluído, se a gente tiver um novo bloqueio. Então, a gente vai tratar de comentar esse assunto usando aí recursos para não sermos pegos pela censura da plataforma, tá bom? Mas isso não vai impedir a sua compreensão. Ellen, vamos começar com você essa rodada? O que está acontecendo aí em Uberaba? Então, gente, como você mesmo disse, Gi, de acordo com os dados retirados do vacinômetro, Uberaba recebeu 212.665 doses da AstraZeneca e aplicou 214.764. Recebeu também 7.860 doses da Janssen e aplicou 8.205 doses. A diferença entre o número das vacinas recebidas pela prefeitura e aplicados e os números de doses aplicadas chegam a quase 2.500 doses a mais, né? Então, a prefeitura emitiu uma nota informando que a Secretaria de Saúde fará o esclarecimento diretamente ao Ministério Público. Eu só gostaria também que a prefeitura ela fosse transparente com a população e que divulgasse essas informações que vai ser divulgada ao Ministério Público para a população. Afinal de contas, isso é uma coisa que impacta e que diz respeito diretamente à vida do cidadão, tá? Eu não posso afirmar nada sem os dados oficiais da prefeitura, mas eu acredito que tenha havido aí cadastros em duplicidade, até porque nós tivemos no início dessa vacinação, por conta da questão que tinha que vacinar depressa, que as vacinas estavam aí e o cadastro tinha que ser feito, os cadastros iniciais foi feito de maneira manual. E aí, depois de um determinado tempo, passou-se a ter o registro digital através de tablets. Então, você chegava lá e vacinava, os seus dados estavam no tablet lá. Você conferia e tal. Então, essa falha pode ter sido aí erro humano ou até mesmo falha do sistema. Eu prefiro, nesse caso, aguardar do que a gente colocar, imputar aí uma questão à prefeitura ou à Secretaria de Saúde. Mas o que eu realmente peço é transparência, tanto da prefeita, da prefeitura, do secretário de saúde, que é o mínimo que eles têm que ter com a população, é transparência, ainda mais levando em consideração que se trata de um assunto tão sério aí, que foram investidos tanto dinheiro para isso daí, né? Então, a gente precisa ver se houve malversação de recursos públicos, se houve um problema no sistema, se houve um problema, uma falha humana,
para que essa questão seja resolvida e a explicação seja dada aí o mais breve possível. Omara, o que você consegue avaliar aí dessa situação? Pois é, gente. Vendo a Ellen falar isso aí, dos cadastros de duplicidade, aí, mas os cadastros, eles não vão lá pro site lá do Ministério da Saúde? Então, o erro tá lá? Não sei, né? Vocês pensam aí. Então, assim, se a gente for observar aí, né, muita coisa nessa crise do vírus, né, tem que falar assim, né? Então, a crise do vírus, vocês já sabem o que é, tá, gente? É aquele negócio lá que a gente não pode falar o nome. Tem muita coisa nessa crise aí que é difícil de explicar, né, gente? Então, essa história aí da injeção é a de menos, na minha opinião. Até hoje foi, assim, absurdo atrás de absurdo, desde 2020, tá? Depois de tudo que a gente viu aí nessa crise do vírus, eu não fico surpresa com mais nada, sabe? Então, só que eu tô curiosa para saber como que eles vão justificar isso aí, tá? Então, se o cadastro é feito lá no site, eu não sei como é que eles vão fazer para justificar isso aí. Será que o erro é enumerado mesmo? Não sei. Só que eu acho que eles deveriam aproveitar aí para investigar também outras coisinhas, né? Por exemplo, o dinheiro que foi enviado aí para os municípios, pelo governo federal, né? Como que foi aplicado, cada centavo desse dinheiro. Deveria investigar aí os hospitais de campanha, né? Para onde que foi, o que aconteceu, pedir, né? Justificativa aí do povo aí, o que aconteceu com esses hospitais, né? E tantos absurdos aí que a gente viu acontecer. Né? Agora eu pergunto, né, por que, como a Gi falou aí, que não é recomendado, né, reutilizar os frascos, por que eles usariam as sobras dos frascos? Não veio a quantidade certa para cada pessoa, para cada cidade? O governo, então, ele mandou doses a menos e eles tiveram que improvisar lá as injeções? Então, assim, muito estranho isso daí, né? Uma informação simples dessa e esse povo aí com essa dificuldade. Então, imagina o que pode ter acontecido aí, né? De mais errado acontecer durante essa crise do vírus. É isso. Ellen, você está querendo pontuar algo aí antes da gente chamar o Vanderlei? Só fazer um adendo rápido que eu não escondo de ninguém que a gente anda muito na rua, eu tenho muitas críticas ao governo atual pela forma de como ele está conduzindo a cidade, né? E a gente escuta muitas reclamações aí da população. Mas eu quero ressaltar que, em relação à questão da pandemia aqui, o trabalho que a Secretaria de Saúde fez, o trabalho que a Prefeitura fez, foi um trabalho muito bom, tá? Que não faltou vacina, não faltou leito hospitalar e assim, a coordenadora das vacinas, eu conheço ela, é uma pessoa muito séria, técnica, e tentou, no auge da pandemia, prestou aí um trabalho bom. Conseguiu aqui equilibrar a economia e saúde de modo que equilibrasse para que a cidade não fechasse as portas, para que o comércio daqui não fechasse as portas, não sentisse o impacto econômico. Então, essas medidas, isso daí eu também preciso ressaltar, que foram coisas positivas aqui. Então, eu acredito, sim, que o que precisa ter realmente é não só encaminhar essa questão para o Ministério Público, mas também mostrar isso para a população, porque o vacinômetro, ele realmente, quando você olha ali, ele fica uns dados meio confusos, então um leigo, quando vai pegar aquilo ali, ele não entende nada, porque são dados que estão realmente confusos.
mas a pessoa que é responsável pela vacinação aqui no município, que foi responsável pela vacinação no município dessa parte do Covid, ela é uma pessoa muito séria, uma pessoa técnica, a conheço, gosto muito do trabalho dela, então, nesse sentido aí, acho que cabe realmente a prefeitura se posicionar sobre isso daí, para dar as informações que a gente precisa, que a população precisa saber, que a gente, acima de qualquer coisa, a gente preza aí pela transparência. É isso, muito obrigada. Vanderlei, assim, será que me veio aqui um outro pensamento aqui, né? Nesse desespero aí, para que as pessoas consigam sair da histeria coletiva, né? Que foi imposta durante esses 2 anos, pode ser também a questão de querer conseguir o passaporte, né? E, na verdade, não foram aplicadas doses, mas foram lançadas como se tivessem sido aplicadas. A gente pode cogitar isso também, não? Especulando? Eu creio que sim. É bom que o Ministério dê uma olhada nisso, né? O Ministério Público. Eu acho uma pena que ele está se atentando, o Ministério Público no caso, né? Com esse caso, acho que deve ser feito, né? Mas o Ministério Público, em sua maioria das cidades, né? Nos estados, ele foi muito omisso com relação, né? Os prefeitos tranca-ruas, eu sei que Uberaba não foi tão rígido, né? Como em outras partes do Brasil, como em Uberlândia, que até toque de recolher houve, né? Mas Araxá isso é um também nós absurdo. tivemos. Teve, né? Então, absurdo. O Ministério Público passou batido por isso, agora vem, né? Eu acho que deve ser feito isso, tem que esclarecer. A prefeitura, acho que deve formar o Ministério Público e já, de imediato também, já deixar isso para a população, colocar no portal que houve. Provavelmente deve ter sido um erro, né? Não acredito. Em alguma coisa também que possa ter. O que pode acontecer, essa questão do passaporte sanitário, é uma questão que deve se pensar, né? A pessoa lá foi lá e, de alguma maneira, com um jeitinho, né? Pediu, não no caso da coordenadora, da secretária, mas pode ter passado despercebido, né? E muitos funcionários, como a gente viu, colocando soro fisiológico, colocando ar, fingia que dava vacina. Então, toda sorte de malandragem ocorreu aí durante essa fraudemia, né? Infelizmente. Agora, uma pena que o Ministério Público, com tantas outras coisas, né, para fazer, né, além dessas que ele poderia ter feito, está se atendo a apenas essa. É isso aí. Eu espero que seja elucidado aí a quantidade. Agora, quanto à minha parte dessa vacina, né, se no caso fosse morador de Uberaba, estaria aberta aí, qualquer um pode pegar. Não me vacinei, não vou me vacinar, porque afinal de contas eu não sou rato. É isso aí.